Saravá, meu povo, Yogunhê, meu pai. Hoje eu vim contar para vocês uma experiência que eu não contei quando eu estava no meu desenvolvimento. Estava não, né? Porque a gente está em permanente desenvolvimento. Logo que eu comecei a fazer o desenvolvimento mediúnico, no terreiro que eu estava, começaram a acontecer várias coisas comigo em relação a ouvir coisas demais, a sentir cheiros demais, sonhar demais, ver coisas. Então, aconteceram muitas coisas que chegou um momento que eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não estou conseguindo mais viver. Então foi um misto de informações que eu não estava dando conta e eu não sabia como lidar com aquela situação. Antes de eu falar aqui o que aconteceu, se inscreve no canal, curte, compartilha e se inscreve para vocês continuarem recebendo os vídeos, né? Logo que eu faço o vídeo fresquinho, aí vocês já são notificados, tá bom? Então foi assim. Eu comecei o desenvolvimento lá no terreiro. Eu não lembro, como tinha gira toda semana, né? Às vezes 2 vezes na semana, então eu não me lembro quando começou. Mas eu já era cambone, já de. Eu fiquei um bom tempo. Eu sempre fui cambone, mas aí eu não tinha mudado ainda de cambone. Eu era uma cambone fixa de um médio, depois eu acabei sendo cambone da madrinha da casa, né? Devido a esses problemas que aconteceram. Então, assim, depois que eu comecei a fazer o desenvolvimento mediúnico, eu estava assim na minha casa, eu escutava coisas o tempo todo no meu ouvido. Assim, não é voz que vem no meu ouvido, eu não escuto uma voz, mas a minha cabeça não parava de falar comigo. E eu não tinha controle de saber, eu não sabia quem era que falava, eram informações misturadas. O tempo todo. Às vezes eu colocava até a mão assim, porque a minha cabeça doía de tanta coisa que vinha na minha cabeça. E eu não tinha consciência do que era aquilo. E eu falava com as pessoas do centro e acabava que ninguém me falava, é normal, é normal, é normal. Eu sei que é normal, mas eu precisava parar, porque aquilo estava me incomodando de um jeito que eu não conseguia dormir. De eu estar dormindo na minha cama e acordar do nada, porque alguma coisa falava na minha cabeça que eu tinha que levantar e fazer alguma coisa. Então era assim, eram milhões de informações dentro da minha cabeça e eu não conseguia dar conta. Quando eu acordava, o pouquinho que eu conseguia dormir, quando eu acordava, eu estava exausta. Parecia que eu tinha levado uma surra. Eu estava cansada, eu não tinha ânimo para ir trabalhar, eu não tinha como mais viver daquela forma. E aí o que aconteceu? Um dia, 2 horas da manhã, eu acordei, comecei a chorar porque eu estava cansada, eu precisava dormir e eu não conseguia, com um monte de coisa na minha cabeça. E aí eu peguei e mandei uma mensagem no WhatsApp para minha madrinha, né, que era do terreiro. Expliquei a situação, contei tudo o que estava acontecendo, que eu estava que eu estava o tempo todo sonhando com coisas, sonhando com cenas, eram sonhos reais, sabe? Sempre dentro de um terreiro, sempre dentro desse lado espiritual. Eram sonhos envolvendo entidades, envolvendo pessoas que depois eu vi no terreiro. Era andando na rua, eu via pessoas com nuvens em cima das pessoas, então eu sabia quem estava bem e quem não estava.
Era um... que mais que eu... o meu marido pegou uma alergia, assim, debaixo do braço, foi no médico, era uma tal de herpes zoster, perigosíssima. O médico disse que era para separar tudo, toalha, tudo que isso podia passar, que dói muito, que é uma infecção de dentro para fora, né? E a gente ficou assustado com aquilo. E assim que ele chegou do médico, o médico, eu peguei e falei, e alguma coisa falava na minha cabeça que eu tinha que passar um negócio com uma flor, com uma erva, e eu tinha que passar e deixar secando no sol, que aquilo ia passar, e eu não conseguia. E era uma coisa que eu não sabia se eu fazia, se eu não fazia, porque eu estava no começo do desenvolvimento, eu não sabia quem falava na minha cabeça. E, enfim, eu, como não tinha retorno, o que eu fiz, eu comecei a fazer tudo que falavam na minha cabeça. E eu, por incrível que pareça, eu não sei, eu acredito que era coisa de preto velho, porque na época era com arruda, com manjericão. E aí eu peguei e fiz exatamente como falavam na minha cabeça, passei em volta, passei em cima, deixei secando no sol. Em 2 dias a ferida secou. Claro que ele estava tomando remédio, passando uma pomada também, mas o médico disse que isso podia demorar de 30 dias a 2, 3 meses, porque podia ser que começasse a sair em outras partes do corpo. Que isso é emocional, tal. Bom, fiz e passou. Graças a Deus. Outra coisa que aconteceu também no emprego. Eu estava deitada na minha cama, tudo de madrugada acontecia. Eu estava deitada na minha cama e de repente vinha na minha cabeça: nossa, o seu marido vai perder o emprego. Ele não vai mais ficar no lugar onde ele está trabalhando. E eu ficava pensando, aí eu acordava assustada e aquilo não importava se eu estava dormindo ou se eu estava acordada, mas as coisas aconteciam mais à noite, né? É como depois eu fui procurar saber, né, o que é quando é sonho, assim, se fala que é desdobramento, porque algumas entidades, algumas mediunidades, elas trabalham quando o médium dorme, então ela precisa daquele médium para trabalhar em sonho, né? A entidade vem e trabalha e faz o que tem que ser feito. E aí eu acordei e aquilo continuou falando na minha cabeça. E aí meu marido falou: o que foi? Eu falei: eu não sei, estão falando que você vai ser mandado embora, vai ser mandado embora. Aí ele sentou e falou: você acredita que eu também acho que eu vou ser? Aí eu fiz assim: por que você acha? Aí ele falou: eu não sei, eu faço, e às vezes eu percebo que o meu chefe... Aí eu falei: ele não tem empatia por você. O santo de vocês dois não bateu. Então você não vai ficar lá. Só que aquilo eu falava, mas era a minha boca que falava, entendeu? Porque eu comecei a falar coisas do chefe dele que nem eu sabia. E ele começou a falar: mas como você sabe? Eu falei: eu não sei, eu tô falando. E aí, passaram-se 2 dias, eu chego do meu trabalho, meu filho teve um problema na escola de manhã, eu tive que sair do meu trabalho para ir buscá-lo na escola, né? Quando eu chego em casa, eu vejo ele chegando também. Aí a minha sogra que estava comigo falou: ué, o Marcelo aqui essa hora, 9 horas da manhã. Eu falei: ele deve ter sido mandado embora. Ela: imagina! Eu falei: ele foi mandado embora. Aí eu entrei dentro de casa e ele fez assim: dito e feito, fui mandado embora. Então eu comecei a ficar com medo das coisas que vinham, porque não é bom saber de tudo, né? Não é bom ser avisado, é bom e não é, né? Porque você fica tensa, você fica o tempo todo naquela sensação. Eu entrava num lugar, eu sentia cheiro, eu estava na minha casa, eu sentia cheiro de charuto, eu ia na casa da minha mãe, eu sentia cheiro de cachimbo, sabe? São coisas assim que eram muito fortes. E assim, eu sentia e eu chamava a minha filha,
né? E falava, você tá sentindo? Ela falava, tô. Então parecia que era para provar para mim que não era só eu que estava sentindo, ela sentia também, mas eu tinha que mostrar para ela, ah, você tá sentindo isso? Você tá sentindo só cheiro, né, no caso, que ela sentia também. Então começaram a aparecer coisas assim, e não tinha sossego, né? Eu não tinha mais assim, eu não dei, fechava meus olhos e descansava. Eu ficava o tempo todo e aquilo, a minha cabeça estava cansada. Cheguei a chorar de madrugada, porque eu não conseguia parar de escutar as coisas. E aí eu liguei, mandei mensagem para ela, falei que estava acontecendo isso, relatei tudo o que estava acontecendo. Ela pediu para mim tomar um banho e para eu ir no terreiro para fazer um amalá para minha mãe de cabeça, né? E aí foi feito, como eu sou filha de Iemanjá, foi feito um manjar, a gente entregou para Iemanjá e pediu que tudo se acalmasse, que eu já estava em desenvolvimento, que era para eles terem paciência, que eles iam conseguir trabalhar da forma que eles queriam trabalhar, só que eu estava em desenvolvimento e o médico estava atrapalhando a minha vida, né? E era para ir com mais calma, para abrandar um pouco mais. E foi pedido tudo isso. Nisso, eu fui, por isso que eu fui cambonar as entidades da madrinha da casa. Porque aí, quem fez tudo isso foi a Cabocla Jupira. E a Cabocla Jupira, ela começou a cuidar de mim. Tanto é que ela cuidava, assim, eu não sei o que ela fazia, né, no plano espiritual. Ela cuidava, eu não sei o que foi feito, porque eu ali do ladinho dela, ela começou, aí ela me falava, aproveita esse tempo, minha filha, porque vai passar e vai voltar, só que aí você vai ter que saber lidar com a situação. Então, vai aproveitando esse tempo de descanso na sua mente, porque não tem o que fazer, né? Você vai ter que trabalhar. E aí foi dito que a minha mediunidade é muito aflorada, porque eu até entendo que eu fiquei muitos anos parada, né? Então, de repente, tudo, eu parei com tudo. Era para hoje eu ter muito, eu já estar desenvolvida, né? Eu já estar encaminhada, saber me virar com tudo. Não ser mãe de santo, porque isso não tá no meu caminho, mas continuar fazendo a caridade e cuidando de tudo da melhor forma possível com a Umbanda, né? Sempre presente na minha vida. Então eu acredito que tudo isso tem acontecido porque quando você começa um desenvolvimento, tudo vem aquela coisa, sabe, que quer te pegar de todos os jeitos, todas as entidades querem vir, todo mundo quer falar, tudo. Parece que foi um tempo perdido, sabe? E aí as coisas foram se acalmando, se acalmando, se acalmando, e eu não deixei de sentir cheiro, eu não deixei de ver coisas, eu não deixei de ouvir, só que hoje eles falam o que eu pergunto. Claro que eu não vou falar, né? Oh, fala aí pra mim. Não, não é assim. Eu tenho que ter merecimento para eles me conduzirem, tem que ser uma coisa séria, não tem uma coisa que eu peça que a resposta não venha, entendeu? Então, assim, hoje eu sei a hora que é a vovó, embora eu não tenha afinidade com ela, porque eu nunca trabalhei assim de verdade com ela veio pouquíssimas vezes, e ela não fala, então eu não tive muito que aprender ainda com ela. Mas eu sinto que ela fala comigo. Eu benzo meu filho e eu sei que ela tá ali. Porque ele fala, mamãe, me benze hoje. E eu benzo, eu peço pra vovó, eu peço pro meu pai algum, e eu começo a falar coisas que vêm na minha cabeça, e se ele tá agitado, se ele tá chorão, se ele tá com alguma coisinha, eu sinto que ele melhora,
Então, eu benzo a minha filha quando tá com algum problema de saúde, ela pede, mãe, reza pra mim, eu falo, vem aqui, eu peço, e eu acredito que é energia deles, né? Acontece alguma coisa, porque eles pedem para mim fazer, né? Então se sentem melhor. É claro que um pedido de uma mãe, né? Uma oração de uma mãe é muito poderosa. E então, junta porque eu sou mãe, porque os orixás e as entidades estão aqui o tempo todo para ajudar. E, e aí foram feitas todas essas coisinhas, mandinguinhas de preto velho, que também no terreiro faziam, e a gente não sabe tanto o poder, às vezes é uma plantinha, uma ervinha, e a gente não coloca tanta fé e dá um mega resultado. Né? Então tudo isso é fé. Então o que eu queria dizer para vocês é que tudo que era bagunçado agora tá de verdade, tá certinho, tá no seu lugar. Então eu entendo que eu estou no caminho certo, né? Sonhar, eu sonho com coisas, eu trabalho em sonho também, eles me usam para trabalhar em sonho, e tanto é que eles me mostram em sonho cenas que já aconteceram dentro do terreiro. A minha saída do terreiro foi me mostrada 2 meses antes. E eu tinha costume de sonhar com aquelas coisas e escrever no celular de madrugada, porque eu acordava depois, bebia um copo de água e começava a escrever tudo que tinha acontecido. E deixava lá. E depois a minha filha, falava, meu Deus, eu escrevi tudo isso, aconteceu isso hoje. Então, me mostram também em sonho, né, o que vai acontecer, mas eu não sei, não falam assim, vai acontecer tal coisa, me mostram. Acontece e depois eu associo, né? Ver, já vi numa gira, numa abertura de gira, eu tô lá de olho fechado, e independe se eu estou de olho fechado, se eu estou de olhos abertos, eu vejo a mesma coisa. Eu já fiz esse teste. Então eu já vi as velas do Congal com uma chama muito alta, e do lado dos orixás eu já vi raios de luz dourado o tempo todo durante uma gira. E aquilo me assusta, mas eu vou pedindo que se eu tô vendo é porque alguma coisa eles querem me falar, e eu sempre agradeço, porque eu não sei qual é o recado, qual é a intenção, mas eu recebo aquilo, guardo para mim. Às vezes a entidade do meu lado falava, você tá vendo? Eu falo, tô vendo. E aí eu ficava, não sou só eu que tô vendo, né? A entidade vinha. Jupira uma vez estava dando passe numa menina e comecei a ver faísca saindo do pé dela. E a Jupira olha para mim e fala, você tá vendo, filha? Não assusta, não assusta. É coisa boa. Eu falei, tá bom, recebo aquilo e olho, não fico comentando, tô contando para vocês, porque isso pode fazer parte do desenvolvimento de vocês também, né? E vocês ficarem assustados, mas isso tudo faz parte e isso tudo se acomoda de verdade. Tudo entra nos seus lugares. Hoje acontece tudo o que acontecia comigo. Só que hoje eu sei quando é o seu tranca que tá falando comigo, hoje eu sei quando é a vovó que tá falando comigo, hoje eu sei se eu tenho que fazer alguma coisinha como aconteceu no meu olho, eu vou e faço um banho específico, às vezes eu não sei nem que erva é, e eu vou, procuro saber na internet o nome da erva e acho e acabo fazendo. Claro que muitas vezes, quando eu não sei o que fazer, eu ligo para minha madrinha, hoje de outro terreiro, e pergunto para ela e ela me orienta da melhor forma possível e eu faço, porque nós estamos longe, ela em Minas e eu em São Paulo. Então, tudo isso acontece, mas tudo isso abranda, entra no lugar certo. Então, esse é o meu recado de hoje. Se acontecer tudo isso com você, ou se já aconteceu, me conta aqui nos comentários, que eu também quero saber, né? Se acontece com vocês e como é que acontece.
Então me conta, deixa aí o seu relato nos comentários, que eu vou ler e a gente depois conversa por e-mail ou por comentário, tá bom? Então, esse foi o meu recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus. Axé, meu povo, e Ogum é meu pai.